Essa semana circulou alguns posts e alguns vídeos ligados a uma emissora de TV em que a entrevistadora, a repórter, a apresentadora do jornal, o telejornal, entrevista um cara e começa a colocar em dúvida essa questão das vacinas para as crianças, mas não em dúvida a vacina, em dúvida se os pais deveriam ou não ser denunciados por não terem vacinado seus filhos. Que eu saiba, ainda não existe nenhuma lei que obrigue as pessoas a tomarem vacina. Mas o que acontece é bem simples. A entrevistadora pergunta ao especialista se um vizinho, um parente próximo, alguém na escola deveria denunciar esses pais. E aí começa todo um debate ali, deveria denunciar sim, que tinha que ter multa, esses pais têm que ser punidos. Só para te avisar, na Alemanha nazista foram assim que as coisas começaram, lentamente. Primeiro prende um, prende outro, ninguém faz nada, daqui a pouco os próprios filhos se voltam contra os pais, vizinho denunciando vizinho, amigo denunciando amigo, familiar denunciando familiar. Na União Soviética comunista foi a mesma coisa. O método é o mesmo. Muda um pouco ali a forma, mas o conteúdo, o resultado sempre dá em ditadura, dá em ausência dos seus direitos civis, até de liberdade de você pensar, você já não vai mais poder. Se você falar o que você pensa, você vai preso. Você não vai poder mais andar livremente nas ruas. É um exagero, vão dizer os próprios negacionistas do comunismo. Mas é isso que acontece. Acontece de outro ponto bem importante, é o seguinte: não existe a menor possibilidade de você separar direitos de deveres. Toda vez que você falar em direito a alguma coisa, necessariamente, mesmo que implicitamente, que você não toque no assunto, aquilo estará carregado de deveres. Direitos e deveres caminham juntos. Se você tem um automóvel, você tem o direito de possuir esse automóvel, mas você tem deveres, você tem obrigações, como pagar imposto, por exemplo, lembrando aí que o Dória fez o favor, em plena pandemia, de complicar mais ainda a vida dos brasileiros paulistas e paulistanos, que vão ter que pagar mais pelo carro, pelo IPVA, que é um imposto que muitas vezes desaparece, você não sabe nem para onde foi, e muitas estradas, aí, apesar do estado ser o melhor estado do país em relação a estradas, ainda existem muitas estradas ruins, principalmente as vicinais, e você aí pagando um imposto mais caro em plena pandemia. Mas você tem obrigações com esse carro. Então, se você atropelar alguém, se acontecer alguma coisa, se alguém roubar seu carro e com o seu carro realizar crimes e você não fizer um boletim de ocorrência, você vai ter implicações, vai ter dificuldades ali de provar que você não tinha nada a ver com aquele assunto. Se você empresta o carro para alguém, você tem obrigações legais quanto a isso, independente do que o cara vai fazer com o teu carro. É assim com um monte de coisa, com o teu imóvel, com o teu trabalho, você tem direitos e obrigações, com o teu cliente, como cliente, como cliente você tem a obrigação de pagar pelo pedido que você fez, como fornecedor para o seu cliente você tem que entregar o produto que você prometeu. Então tudo na vida está ligado, que você possa ter relações com as coisas e com as pessoas, né? Você tem uma obrigação ali, então tem um direito e tem um dever. Então o Estado quer tirar da família os direitos que ele tem ali de criar, de orientar, de educar, de indicar quais são os caminhos, qual a religião que a família segue, quais são as crenças, os princípios e valores. Quer tirar essa parte, mas quer deixar os deveres. Então você não pode ter somente dever sobre algo, sobre uma pessoa, sobre uma relação familiar, sobre um bem, né, material. Você não pode ter só obrigações. As coisas é um pacote, né? Então as coisas caminham juntas. Você tem direitos e deveres. Você não tem menor cabimento você ficar só com a parte de obrigação financeira, saúde. Você tem que pagar uma escola para o seu filho, levar seu filho na escola, tem que manter seu filho financeiramente, e você não tem o direito de optar se você quer levar o seu filho ou não para vacinar. Isso é um absurdo total. Lembrando que as crianças ainda estão em formação e qualquer medicamento, vacina, ou seja lá o que for que você ingerir, ninguém sabe ao longo do tempo quais são as consequências disso. E aí, se você perder seu filho porque você vacinou seu filho criança, depois você não tem mais como, é uma medida de segurança, você não levar para vacinar, porque você não sabe as consequências e depois você não tem como voltar. Isso o quê? Fazendo um risco-benefício aí por um risco de contaminação e de ter algum problema de internação com uma criança que chega a ser absurdo a pressão sobre isso, porque o risco é muito, muito, muito baixo.
Então você não é dono do seu filho, ok, mas se você tem obrigações com o seu filho, você também tem direitos. Então é uma relação de troca ali, você tem o direito de escolher onde seu filho vai estudar, onde ele vai passear no final de semana, se você vai levar ele em um lugar X, Y, Z, o que você vai fazer com o teu filho é um direito seu, assim, de família, direito familiar ali, o pai, a mãe ensinando como educar os seus filhos, que escola levar, e um monte de coisas, de outras coisas. Mas o Estado quer ser Deus na sua vida, e não só isso, ele quer tirar as coisas mais básicas. E tudo começa assim, um denunciando o outro, quando vai ver, vira um Estado totalitário, sem que você tenha direito a nada, no máximo a respirar, e olhe lá, daqui a pouco alguém decide que você não pode mais respirar, porque o Estado vira o seu dono. Quando ele começa a tirar os seus direitos, ele também tira seus deveres. Lembrando que na nossa Constituição tem 76 vezes a palavra direito, e apenas meia dúzia de vezes ali a palavra dever. Logo, lá na frente o problema se apresenta. Quando você também tira os deveres, você também está complicando as coisas lá na frente e nós podemos ter problemas. A Constituição ela é muito ruim, ela precisa ser revista, tem inúmeros pontos que devem ser melhorados. Afinal de contas, nós estamos aqui para uma relação de troca com a sociedade, com o mundo, então nós temos direitos e deveres.